Quando eu era criança, a gente veio da Bahia, eu vim da Bahia com 2 meses. Aí a gente brinca assim, as minhas falam que eu não sou baiano, sou sim, gente, nasci lá. Mas eu vivi a minha vida inteira aqui, no Espírito Santo. E quando a gente veio em momentos muito difíceis, né? Porque minha mãe e meu pai não tinham tantas condições, eles moraram 2 anos em casa de pessoas de favor. Então, eles precisaram da ajuda das pessoas, até meu pai conseguir comprar onde hoje a minha mãe mora, começar a construir. Então a gente passou muito aperto, muito aperto. A gente não tinha uma vida boa, então faltava muita coisa. Faltava de comer, faltava também, quando eu falo faltava, não é que a gente chegou a passar fome, mas era muito regrado. E aí, às vezes, pra complementar a comida, eu brinco, eu tinha uma vizinha, e os vizinhos sempre tinham um pé de frutas. O que eu fazia? Eu subia em pé de árvores pra arrancar a fruta, ninguém mais tinha coragem, eu era a única corajosa. Eu sempre fui a louca do grupo. Eu arrancava pros meus vizinhos, pras minhas irmãs. Por quê? Porque a gente não tinha... ia tomar café, às vezes não tinha um café da manhã, tinha um biscoito. E a gente continuava com fome, então vamos fazer o que? Eu vou comer fruta. Chegava de tarde, não tinha lanche. O que a gente ia fazer? Ia pra pé de árvore e arrancar fruta. Então eu arrancava abacate, jaca, jamelão, manga. Então aos 10 anos eu caí do pé de árvore, eu perdi um rim. Por quê? Na queda eu bati muito forte, eu fiquei internada durante um tempo. Por quê? Porque eu subia pra pegar fruta pra gente comer. Então foram coisas que foram marcando. E aí, conforme o tempo ia passando, as coisas foram melhorando um pouco, graças a Deus. Meu pai foi conseguindo mais trabalho, ele sempre foi predeiro. Isso foi mudando um pouco a trajetória da família. Mas eu lembro que chegava final de ano, porque eu sempre fui a mais chata, gente. Eu era muito enjoada pra comer. A minha mãe tinha que se desdobrar pra eu comer. Eu também tinha muita pressão baixa, então se eu não comesse direito, eu passava mal. E aí elas ficavam se desdobrando, às vezes compravam as coisas que eu gostava. E eu lembro que final de ano, o que ela fazia? Ela me mandava pra casa dos meus tios. E às vezes final de semana também. E às vezes eu nem queria ir. E eu não entendia na época porque eu era obrigada a ir pra casa dos meus tios. Porque, de certa forma, os meus tios tinham um pouco mais de condições. Porque eles só tinham 2 filhos. Minha mãe foi ter 7, né? Nessa época a gente era em 7. Eu perdi uma irmã com 18 anos. Na época eu tinha 14. Foi algo foi um baque muito forte pra gente. Enfim. E aí ela me mandava pra casa dos meus tios pra que eu pudesse comer melhor, né? Porque não tinha 6 bocas pra dividir, né? Na casa do meu tio, por exemplo, eu ia muito pra casa do meu tio, não, só tinha a filha dele, Juliana. Então a gente era muito parceira. Eu fiquei muitos anos indo passar final de semana na casa dela pra eu poder comer melhor. Às vezes eu ia pra casa de tia Fal, porque tinha um pouco mais de comida, eles tinham uma situação melhor. E minha mãe sempre ia dando esses jeitinhos pra me tirar de casa, pra, tipo assim, não passar... vamos dizer assim, tanto aperto. A gente sempre teve a ajuda dos vizinhos em todos os momentos. Então, eu dou glória a Deus, ela tem vizinhas que são como... Eu acho que é por isso que eu e a Cintia encaixa tão bem. Ela tem essa história também de ter vizinhas e irmãs, né? Que não são de sangue, mas são família. E aí, foram momentos muito difíceis. Depois que minha irmã faleceu, demorou um pouco de tempo. E meu pai saiu de casa e eu acho que foi um dos maiores baques. Porque a gente era muito apegada, principalmente eu, Camila e Keisa e ele. E quando ele saiu, não deu pra manter tão bem as 2 casas assim, então acabou dando uns probleminhas aí. E minha mãe se viu muito desesperada, porque agora ela tava separada, com 6 meninas dentro, 5 meninas, porque nessa época a Kelly já era casada e Kelly ajudou muito como pode. Kelly é minha irmã mais velha, eu lembro dela adolescente, gente, ela deixou a escola com 15 anos. Ela saiu da escola pra poder... Eu falo que ela é minha heroína, minha rainha, porque... às vezes as pessoas nem entendem. Ela saiu da escola pra poder ir trabalhar nas cozinhas dos outros pra ajudar minha mãe dentro de casa. Pra que a gente tivesse de vestir. Quantas vezes ela comprou roupa pra mim. E com aquele salarinho que ela recebia. Ela trabalhava de empregada e babá. Imagina, 15 anos ela ia pra Vitória. Tipo, na época eu não tinha noção. Mas hoje quando a gente para passar, a gente com olhos rios, 15 anos. Ela parou de estudar, não terminou a escola. Pra ajudar dentro de casa. E quantas pessoas fizeram isso, né? Mas foi algo que me marcou muito. E hoje, assim, ela é muito minha rainha, porque tomar uma decisão dessa sempre foi muito difícil. Ela podia continuar em casa e, tipo, vocês se virem pra comer, se virem pra vestir. Mas ela se sacrificou pelas irmãs. Então é algo que eu nunca esqueço, nunca vou esquecer. E aí, com o dinheirinho que ela ganhava, ela comprava roupa e eu usava. E ela ficava... Era uma briga danada, mas era muito engraçado. E ela... ai, compra pra você não usar as minhas. E comprava creme pra gente, porque era todo mundo cacheado, crespa. Então a gente teve um pouquinho a mais, porque ela também foi ajudar.
E aí quando meu pai saiu dentro de casa foi muito difícil. E aí nessa época eu já tava namorando o Emerson, glória a Deus por isso, porque ele ajudou a gente muito. E eu lembro que na minha infância eu via minha mãe ajudando as pessoas também. Eu falava assim, mãe, por que você tá dando que a gente não tem? Porque tipo, a gente não tinha muita comida, mas a pouca comida que a gente tinha, minha mãe dividia. Eu falava, gente, minha mãe é doida. Eu ficava revoltada, porque tipo, não temos e ela tá dando. E foi algo que minha mãe ensinou desde nova. Sempre ajude. A gente viu ela ajudar muitas pessoas. Então, quando a gente passou por essa situação do meu pai sair, das coisas apertarem muito, porque agora ele tinha que manter 2 casas, essa coisa toda. E minha mãe nunca trabalhou. Gente, a minha mãe juntou com meu pai com 13 para 14 anos. Ela parou na 4ª série. Ela nunca trabalhou na vida. Ela não tinha condições de trabalhar, então ela tem muita varize na perna por causa das gravidez. Ela sempre trabalhou durante as gravidez. Então, ela não conseguia trabalhar e ela sempre falou com a gente assim... Trabalhem, sejam independentes, sabe? E eu vi minha mãe por diversas vezes de madrugada chorando. Gente, ela chorava muito porque não sabia o que ia fazer no outro dia, porque às vezes não tinha as coisas, porque tava muito apertado, porque ela também tava muito triste. E sempre ela aconselhava, casem direito, sabe? Procurem homens de verdade, sejam independentes, trabalhem, gente. Trabalhem pra vocês ajudarem seus maridos, pra ter onde vocês, pra vocês não passarem pelo que eu estou passando. E aquilo foi muito impactante pra gente, né? E ela sempre se sacrificou muito pela gente. Porque eu falo, gente, qualquer mãe louca ia abandonar. Porque eram 6 mulheres e a gente era muito perturbado. Vocês não têm noção. E foi uma atrás da outra, então era muita coisa. E aí, ela não podia trabalhar, a gente ia ficar de casa, então dependia daquilo que meu pai desse e sempre da ajuda das pessoas, né? Então sempre alguém tava dando alguma coisa, ajudando os vizinhos. Eu lembro da gente ter uma vizinha chamada Mariette, Solange. Oh meu Deus, quantas vezes Solange comprava roupa pra dar pra gente? Muitas vezes, gente. Emerson, uma vez, eu lembro como se fosse hoje, aquele dia foi muito forte. Eu falei, gente, eu quero casar com esse homem. Acabou o gás e não tinha como, e a gente não tava conseguindo falar com meu pai. Ele falou, não se preocupe. Ele foi lá e comprou o gás e colocou. Então, assim, foi algo que me impactou muito, muito, muito. E foram coisas que a gente foi sofrendo. E eu falei pro Senhor nessa época que se um dia Ele me desse graça, eu ia trabalhar com mulheres. Eu queria trabalhar ajudando mulheres. Eu queria trabalhar tratando de mulheres igual a minha mãe, que não tinha perspectiva, que não tinha ajuda, que não tinha de onde tirar. E eu falei com Ele, Senhor, se o Senhor me der graça, se o Senhor achar que eu posso... me deixe tratar com mulheres, eu quero cuidar de mulheres, eu quero poder tirar elas desse momento que ninguém dá nada pra elas, porque a gente viveu muito esse momento, porque a gente era de menor, naquela época não podia trabalhar, não tinha o que fazer, não tinha mesmo o que fazer, eu tava estudando ainda, então eu estudava à tarde, não tinha nada. Eu lembro que o que eu fazia era o quê? Eu lavava os pratos, ajudava a Mariette a fazer chup-chup, a fazer acarajé. Eu ia lá catar os feijão da acarajé, que me dava uma raiva, mas era o único jeito de ganhar um dinheirinho. Eu lavava os pratos dos vizinhos e eu odeio lavar prato e varrer casa, gente. Eu odeio, sério. É coisas que não nasci pra fazer, mas às vezes assim eu fazia pra gente ganhar um trocado. Então assim, era isso que a gente conseguia fazer, não dava pra fazer muito mais coisa. Então eu falei, Deus, um dia, se eu puder, eu quero tocar a vida de mulheres, eu quero cuidar de mulheres, eu quero transformar a vida de mulheres. E quando a Cíntia chegou no salão, que eu comecei realmente a levar a sério, vamos colocar assim, foi quando a história dela me impactou. Eu falei, uau, então se ela conseguiu, Deus já tá fazendo. Só que eu achei que ia parar na Cíntia, né? Que Deus tava fazendo na Cíntia. Depois da Cíntia veio a Gabi, veio a Érica, veio a Jennifer, veio a Vitória, veio a Sabrina, e foi vindo a Alessandra, e foi vendo as meninas. E a cada uma que vinha era uma história diferente. E aí o Senhor começou a capacitar a gente. Eu era muito imatura, eu fiz muitas coisas que hoje eu até me arrependo. Mas era aquilo, a maturidade, né? Crescer. E hoje a gente tem um salão que é referência no Brasil e hoje no mundo, né? Por que não dizer o mundo, né? A gente tá indo plantar um salão em Portugal. Porque Deus quis assim, hoje os nossos produtos já vão pra fora. A gente já exportou pra França, pros Estados Unidos, pra Portugal, pra Itália. Cara, você sabe que você há 3 anos de marca, 5 anos de salão, e você de repente já tá mandando seus produtos pra fora, coisas que só Deus faz e mais ninguém. Ele nos deu uma sabedoria, tanto pra mim como pra Emerson, ele ajustou muito. Tem pessoas que foram fundamentais nesse processo de crescimento e amadurecimento dessa empresa. Eu nem vou citar, porque vai que eu esqueça alguém. Então, assim, foi algo assim muito, muito, muito surreal. Foi algo assim que só Deus faz. E o poder, né? Eu falo assim, o poder cuidar de pessoas foi algo que mais me impactou. Então, hoje eu louvo a Deus
por ele ter me colocado nesse lugar, que através do salão a gente pode cuidar de mulheres. A gente não contrata mulheres que sabem fazer cabelo, são poucas exceções que sabem alguma coisa. A maioria nunca mexeram com cacho, ou a maioria são meninas que de certa forma sofreram na vida e a gente dá uma oportunidade quando ninguém mais quer, porque eu entendo que as pessoas só precisam de uma oportunidade, sabe? A gente tem um projeto chamado Mulheres que Levantam Mulheres, e esse projeto é o que? A gente ensina de graça, a gente dá curso de graça para mulheres entrarem nessa área. E sempre do projeto a gente contrata alguém. Hoje a gente já tem 2 pessoas do projeto, né, que estão agora trabalhando pra gente por causa disso. Então, hoje, a perspectiva de você poder tocar mulheres, cuidar de mulheres, sabe, impactar a vida de mulheres, assim, é algo muito gratificante. Se você perguntar, Kátia, pra você qual a coisa mais importante na empresa, a coisa mais importante na empresa são 2 fatos muito importantes, 3. A união da nossa família. Eu acredito que eu e Emerson nunca fomos um só igual somos agora. As minhas filhas que Deus me deu de presente e a minha irmã Cíntia, eu falo que a Duda e a Vitória vieram dessa empresa. E principalmente hoje, tocar a vida de pessoas. Hoje, através da nossa empresa, através da renda dela, a gente pode tocar a vida de muitas mulheres, às vezes direto e indiretamente, né? Diretamente aqui dentro do salão, treinando, ensinando, dando uma profissão, trazendo dignidade, e fora do salão, né? Fazendo projetos, enfim, fazendo várias coisas. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. E é isso. E eu queria terminar esse vídeo, além de honrando e agradecendo muito ao meu esposo, né, por toda a paciência que ele teve, pela caminhada que a gente teve, que não foi fácil, e chegar até aqui é muito difícil. E essa nova virada eu tô gravando na última semana minha aqui no Brasil esse ano, de 2023, porque agora a gente dia 24 eu tô indo pra São Paulo, pra dia 28 tá embarcando a gente tá no mês de agosto, para Portugal. Eu acredito que vai ser uma virada muito grande e que o que a gente já construiu aqui no Brasil, Deus vai expandir na Europa, porque é Deus que faz e somente Ele que faz, não é por mim, não é por Emerson, não é por Emerson, é por Ele. Então, assim, eu louvo a Deus a vida do meu esposo, por ele ter entrado na minha vida nos momentos que eu mais precisei. A gente sempre foi muito amigo, depois fomos namorados, depois fomos casados, e ele é o maior presente da minha vida. Depois vem Nathalie, mas ele é o maior presente da minha vida. Agradecer pelo homem que ele é, pelo cuidado, pela proteção. As meninas brincam que não tem mulher mais protegida do que eu. Gente, é engraçado, você pode irritar ele tanto que for, mas não faça nada comigo não, tá? E eu me sinto segura. Eu acho que se eu consigo desenvolver o que eu desenvolvo, se eu consigo trabalhar da forma que eu trabalho, se eu consigo cuidar de pessoas, é porque tem alguém cuidando de mim, né? Porque se eu tenho estabilidade na minha casa, eu consigo trazer isso pra dentro do salão. Agradecer muito, muito, muito a Cíntia, a Sheila e a Keisa, quem tava com a gente ali no começo, quem chorou com a gente, quem treinou a equipe. São pessoas assim que diretamente de dentro da empresa, que se a gente tá até aqui foi por causa da equipe. A gente nunca fala eu ou ele, a gente fala sempre nós, porque realmente é um nós. E agradecer a maior inspiração da minha vida, né, que é a minha rainha, a minha mãe. Cara, ela é tudo. Quando eu penso tudo que a gente viveu, tudo que ela passou, tudo que ela lutou, tudo que ela cuidou da gente, cara, eu não tenho, sabe, dona Mídia? Eu te amo. Você é a maior inspiração da minha vida. Sempre foi, sempre será. Sempre vai ser meu maior orgulho, meu maior exemplo. Em todos os momentos, Eu sempre penso assim, o que minha mãe faria. E isso é muito gratificante. E eu quero agradecer também a minha sogra, que é uma segunda mãe. Ela é assim, alguém que cuidou de mim, as minhas cunhadas, a família do meu esposo, a minha família. As pessoas falam, vocês são muito unidos. Nós somos muito unidos mesmo, porque é um por todos e todos por um. Então meu sogro, nos piores momentos ele esteve com a gente. Então assim, eu tenho um pai, eu tenho 2 mães, eu tenho 2 pais, eu tenho várias irmãs, porque assim o Senhor quis, e eu sou muito grata pela nossa família, por todas as pessoas, sabe? Eu fico muito, muito feliz. E eu queria deixar só um recadinho pra te lembrar, pra você não parar, não desista, Deus faz, sabe? Durante a sua trajetória, durante seus processos, vai ter muita gente querendo te parar, como houve pessoas querendo parar eles, falou que a gente não ia conseguir. Quantas vezes choramos, quantas vezes fomos humilhados, quantas vezes as pessoas riram de mim. Eu lembro quando eu fui lançar a marca com o meu nome, e as pessoas falavam assim, você é doido, você vai lançar uma coisa com o seu nome, você nem é ninguém, porque normalmente as pessoas ficam famosas e lançam a marca. Não, eu lancei a marca e depois que eu fiquei famosa.
Porque Deus vai na contramão do mundo. A Bíblia vai dizer sobre isso, né? Que Deus faz totalmente... Pega as coisas que não são pra confundir as que acham que são, né? Então, ou pega... Toda vez que alguém me chama de louco, ou me chamava, você é louca, você é doida, eu falo, é verdade. Porque Deus fala que pegam as coisas loucas pra confundir as que acham que são alguma coisa. Então, não desista, não pare, não desanime, é um processo e vai passar. Deus, Ele faz, gente. Deus faz. E todas as vezes você fala assim, eu não estou saindo do lugar. Lembra da nossa história? Que há 5 anos atrás a gente começou a levar a sério o salão. Há 3 anos atrás a gente montou uma marca e nesse ano a gente está indo para a Europa. Kate, foi muito rápido. Gente, o salão foi muito rápido, mas o processo começou quando eu comecei a ter consciência da minha realidade. Isso começou com meus 10, 11 anos. Então não foi muito rápido, sabe? As pessoas dizem, você é... Não, a gente sofreu bastante. Nosso casamento, o começo, sabe? A gente não tinha nada e Deus foi dando as coisas, a gente passou muito aperto, sabe? Então assim, não foi rápido. O salão foi rápido, mas o processo que levou a gente até o salão foi longo, doloroso. Não é em 1 ano, não é em 2, calma, tudo tem o seu tempo, acredite, você vai conseguir, tá? Mulher, não desista. Homem, não pare, sabe? Se tem um recado que eu tenho pra vocês hoje é creia e acredite que Deus, Ele faz. Ele sempre faz. Ele faz, tá? Que Deus abençoe você. Muito obrigada. E comenta aí e me fala o que você achou dessa história. Ou conte um pouquinho da sua pra gente estar sabendo também, tá bom? Um beijo, gente.